Pessoal, na última aula, só lembrando também que a gente criou uma tabela, a gente populou essa tabela pela PSDU, então cada um aqui já tem essa tabela populada. Depois, a gente vai montar um cadastro no VS Code. Isso na próxima aula. Vamos deixar um pouquinho essa tabela guardada, né? Salva lá, a gente já sabe que a gente criou uma tabela SZ1, mas o foco hoje é a gente fazer a introdução no VS Code. Eu vou precisar que vocês tenham muita atenção. E a gente vai agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o VS Code na nossa base local. Então, eu não sei se todos já têm esse plugin aqui, ó, plugin da TOTOS. Plugin da TOTOS. Vocês precisam baixar esse plugin da TOTOS. E a partir daqui, nesse plugin aqui, a gente vai configurar o nosso ambiente. A gente já tem o Proteus instalado na nossa máquina local. Agora, a gente vai precisar configurar o ambiente. Para configurar o ambiente, vocês vão clicar aqui no maisinho. Clicou no TOTOS aqui. Clicou em mais. Vai aparecer essa telinha aqui. Servidor. Você pode escrever o nome do servidor. Você pode botar servidor local. Realmente eu ponho local, só para saber que esse aqui é da minha base local. Endereço. É o nome do seu servidor. Pode botar localhost. E a porta é a porta que está apontado o teu serviço, o serviço lá do Proteus que está na sua máquina. Eu acho que a minha é 1, 2, 3, 4, mas por desencargo de consciência, deixa eu checar. Para você checar também o seu, você vai lá no C. Pastinha lá da TOTOS. Proteus, Vim. Vamos ver qual é a porta que está apontando. Pronto, aqui é 1, 2, 3, 6. Então, vou ter que conectar aqui a porta 1, 2, 3, 6. Aqui a gente tem que escolher a pasta Include, que é a pasta dos includes da TOTOS. Inclusive, dentro do Proteus, lá vocês têm a pasta Include, tá? Tá aqui, ó. Na TOTOS, quando tem esse Proteus 12, 24, 10, dentro do Proteus, vocês têm a pasta Include, onde tem o bin, né? Mesmo diretório. Então, você vai selecionar o Include da sua máquina. Eu já tenho um include que eu costumo usar padrão aqui. Então, beleza. Então, já coloquei um nome. Já existe um local ali, eu vou botar servidor local. Localhost é o servidor e a porta. Beleza. Escolheu a include, salvar e fechar. Pronto. Agora, eu vou clicar com o botão direito e vou conectar. Aí vai aparecer o nome do ambiente. Então, eu quero que vocês... O nome do ambiente é o ambiente que a gente loga aqui. É um ambiente que a gente loga, que no meu caso aqui é o environment. Eu vou colocar o nome do ambiente, que é environment, vou dar um enter. Aí, depois que eu colocar o ambiente, ele vai me pedir o nome do usuário. Eu logo com admin. Depois, eu preciso colocar a senha. A 6. Autenticando o usuário. Pronto. Conectou, tá bonitinho aqui, verdinho. Todo mundo conectou? Quem conseguiu conectar aí, normal aí? Foi de boa. Conectamos. Tá bom, ótimo. Pessoal, então vamos lá. A gente
hoje a ideia é de a gente começar a falar sobre os principais, dar uma introdução da DVPL, tá? Então, a gente vai começar a escrever nosso primeiro código. Para isso, eu queria que vocês criassem uma pastinha dentro do Workspace. Para quem já tem provavelmente vocês já devem ter uma pasta chamada Workspace. Vocês, com o botão direito, vocês vão abrir, vão adicionar uma pasta, vou botar uma nova pasta aqui dentro. E aí vocês vão chamar Academia da DVPL. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Qual é a extensão do arquivo de ADVPL? É o .prw. Então, vocês vão criar um novo arquivo. Vamos colocar um nome. Geralmente, a gente cria um nome, a gente tem um padrão para criar nome de programa no ADVPL. Agora, com o TLPP++, a gente mudou um pouco. Mas no ADVPL, a gente sempre tinha um padrão, que era o seguinte: a gente sempre coloca os 3 primeiros caracteres, o nome ou as iniciais do cliente que a gente está trabalhando, atuando. Então, por exemplo, se você está na Superpesa, você pode botar SPP, por exemplo, que é Superpesa o nome do cliente. Como aqui, geralmente aqui a nossa empresa chama LF Soluções, a gente coloca LFS. Como aqui é uma academia, você pode botar AKD, ACD, por exemplo, de academia. Enfim, os 3 primeiros caracteres é a descrição do cliente, ok? Aqui eu vou colocar LFS, que é de LF Soluções. O A é de atualizações, mas, se for relatório, você coloca como R. Se for gatilho, geralmente coloca como G. Então, G de gatilho, A de atualizações, que é programas em geral, R de relatórios. Aí você pode colocar, já vi em alguns lugares, tendo C de consulta. Enfim, isso é uma forma mais prática de a gente identificar o que o fonte faz sem abrir ele. Deixa eu colocar de atualizações, vamos colocar um sequencial. 001. Geralmente é assim. Então, os 3 dígitos do código do cliente, por exemplo, na Casas Pedro, lá é CP alguma coisa. CP, a gente colocou só 2, só colocou como CP. Mas geralmente são 3 caracteres. E aqui o ponto PRW, que é a extensão do ADVPL. Então, a extensão do ADVPL é que está criado o fonte. Nosso primeiro programa está criado. Beleza? No ADVPL, a gente cria o que a gente chama de user function. Então, você vai escrever user, espaço function. Quando você coloca isso, que é a função de usuário, o VS Code ele vai identificar o formato de função e a metodologia da TOTS, de documentação. Então, se você clicar em cima, o que ele vai fazer dessa sugestão? Ele vai preencher para você o cabeçário de uma user function, no padrão da TOTS. Então, isso é legal porque você tem todos os dados que você vai precisar preencher para criar uma função. Isso é bom porque você consegue fazer a documentação. E aí, o principal de toda função é você documentar muito bem essa função. Então, o nosso primeiro programa vai ser um programa de teste. É aula de ADVPL. Então, a gente vai criar, eu aconselho sempre a gente colocar o nome da função igual ao nome do nome do arquivo. Para quê? Para que a gente não se perca, porque muitas vezes você tem um nome de um arquivo, mas dentro dele está chamando outra função. Isso é muito ruim,
Obviamente, você pode ter funções aqui dentro, mas a principal, a gente é aconselhável, boas práticas, você ser o mesmo nome do PRW. Então, o nome da nossa função vai ser LFSA 001. E aí, a gente coloca aqui também na documentação. Então, LFSA 001. Descrição da função. Então, eu vou botar aqui, ó. Primeira aula de ADVPL. Um ponto aqui de atenção é que o user ficou em cima e o function ficou embaixo. Isso não tem problema não, tá? Mas a gente vai, para ficar melhor, a gente coloca aqui, ó. User function, para ficar bonitinho e ficar junto. É porque quando a gente digitou user e selecionou, ele separou. Mas o ideal é ficar junto assim, user function. Então, qual é o tipo da função? Você pode botar que o tipo é uma user function. Quem é o autor? Luiz Otávio. Isso aqui, gente, é importante vocês fazerem em todo fonte. Qual é a versão? Essa versão aqui é 1.0. Quando você alterar a versão, mudar, vocês podem alterar a versão aqui e alterar. Agora, essa aqui é 2.0, 1.1, enfim. A 1.0, que é a primeira. Aqui, se tiver parâmetros na nossa função, e se ela for retornar alguma coisa. Então, a gente tem que declarar. Desculpa, o que a gente está retornando e o que a gente está passando no parâmetro. Nesse primeiro momento, a gente não vai retornar nada. E nem vamos passar nenhum parâmetro, beleza? Tá. Esse exemplo aqui é se você quiser colocar algum exemplo da sua função. E, por último, é o se. Essa referência. Se você tiver um link, algum link de referência, você cria aqui, você coloca aqui, por exemplo, algum link do TDN. Você pode colocar algum link aqui. Eu vou só salvar já para deixar o arquivo guardado. Ele está me dando alguns erros. Então, um exemplo, eu não vou ter exemplo, e o se eu também não vou ter. Porque o se é link de... Se quiser botar algum link da TOTOS, tá, eu coloco o link aqui, mas eu não tenho. O type, eu vou ter user function, mas tem que deixar como function. Porque se deixar só como user function, ele dá erro. Pronto, está criado aqui meu cabeçalho, no padrão da TOTOS, e o início da minha função. Antes de fazer qualquer função, a gente tem que colocar include, que é a biblioteca que essa função vai acessar. Então, geralmente a gente coloca lá em cima, antes do cabeçalho, ou pode ser logo depois, aí depende muito do programador, tá? Então, para a gente colocar uma include, a gente vai botar um tralha e vamos escrever include. E a gente vai chamar a principal, que é a totus.ch. As includes têm extensão de CH no final, tá? Então, chamei daqui um include. Se eu quiser conectar com o banco através de queries, aí tem mais uma outra include, chamada TopConnect. TopCon, desculpa. TopCon. E se eu digitar uma include errada, ele identifica. Ele diz que não existe essa include. Que ele está apontando lá para a pasta que está include. Beleza. Então, criei aqui mesmo function. Dei um nome de LFA001 e criei duas includes. Gente, vamos começar primeiro com a declaração de variáveis, ok? As declarações de variáveis, a gente tem três tipos. Local. A gente pode ter variáveis private. A gente pode ter, deixa eu botar aqui, ó, variáveis public. E ainda tem a default. Mas a default é só uma forma de você declarar a variável. Vamos deixar essas três, depois eu explico mais sobre default. A princípio, eu tenho esses três tipos de variáveis.
Então, eu tenho local, eu vou criar aqui uma variável local chamada cTest. Então, ela está como local, private e public. No ADVPL, eu não preciso dizer se a variável é caractere, se é char, se é varchar. Eu não preciso dizer isso. No TLPP++, você precisa falar, você pode falar a característica dessa variável, mas aqui não precisa. Antes de a gente aprofundar um pouco mais nesses três tipos de variáveis, eu quero conversar com vocês sobre o seguinte: existem, pelo menos, três tipos de funções. Então, existe a user function e existe também o que chamamos de start function. Qual é a diferença de uma user function e uma start function? Deixa eu ver se a TOTOS coloca aqui um. Pronto, estou criando aqui uma outra start function. Esse daqui vai ser o LFSA0011. Depois eu volto na declaração das variáveis, ok? Mas aqui eu vou criar LFA001A e vou tirar o retorno e os parâmetros. Pronto. O autor é teste academia. Tá. Aí aqui eu vou tirar esses carinhas aqui. E a versão vai ser 1.0 também. Pronto. Eu criei, existem dois tipos de funções, pelo menos no Proteus. Existem outros formatos, como métodos, classes, enfim, métodos só que aí já é orientação a objeto, a gente faz depois. Mas aqui, na linguagem ADVPL estruturada, você pode ter uma user function e uma start function. Qual é a diferença? A user function, você pode chamar essa função em qualquer lugar do sistema, desde que ela esteja com user e compilada no RPO. O meu ambiente está aqui, e aqui, quando eu compilo, eu atualizo esse RPO. Beleza. A start function, ela só é visualizada dentro desse fonte. Ou seja, ela é uma função estática. Ela não sai daqui. Ela permanece somente nesse fonte. Se eu quiser chamar a função LFSA001A em um outro programa, ele não enxerga, porque a função é estática. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro o que eu estou falando? Tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Tá bom. Então, agora vamos para a declaração das variáveis. Boas práticas. A gente sempre precisa colocar no início qual é o tipo de variável pelo caractere. Então, se eu quero uma variável texto, eu coloco um C na frente de caractere. Então, eu coloco cTest. A gente não cria variável direto assim, ó, teste. Por que não? Porque eu não sei se essa variável é numérica, se ela é caractere. Então, como boas práticas, você sempre coloca o tipo dela no início. Então, esse aqui é um C. Ah, essa aqui é uma variável teste. E aí, eu vou colocar aqui recebendo um conteúdo. Vou colocar, passei por aqui. Pronto. Agora, por que ele está amarelo? Toda vez que um fonte está assim, com amarelo, é porque ele tem alertas. E ele está te alertando de algumas coisas. Para a gente entender que alerta é esse, você clicou aqui no meiozinho aqui, ó, nessa
já à direita, onde tem duas janelas na horizontal, e aí quando você clica, vai abrir essa tela de baixo, e aí quando você clica em problemas, está dizendo assim, ó, variável teste nunca foi usada no programa. Ou seja, o Proteus ele entende quando a variável não é utilizada, e ele reclama que não faz sentido você declarar ela. A gente vai usar ela já já. Então, primeira coisa é a função local, a variável local. Ou seja, essa variável que você testa é visualizada dentro desse user function, local, somente dentro. Se eu quiser chamar essa variável teste aqui dentro dessa rotina, a gente não consegue, porque ela é uma variável estática dentro. É uma variável local, né? Ela fica estática dentro dessa função. Ok? Então, gente, partindo desse princípio, eu acabei de criar uma variável local e vou exibir ela. É o famoso Hello World, né? Então, eu criei aqui, ó, cliquei em MSG, vou botar MSG Info. Ele vai pedir para eu colocar a mensagem. A mensagem nossa vai ser essa daqui, teste. E vamos criar agora uma variável chamada cTítulo. Que é essa variável que está aqui, né? Então, cTítulo vou criar um título qualquer. Academia do... Pronto. Criei duas variáveis locais, chamei essa funçãozinha aqui, msginfo, para ele processar e mostrar. Ou seja, ele vai mostrar uma telinha de informação com essas duas mensagens. Okay? Ô, Foguinho, MSG-Info é a mesma coisa que o alert? Ele tem a mesma funcionalidade, mas com imagens diferentes. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tá bom, desculpa, valeu. Não, sem problemas, acho que a pergunta é válida, tá? Ele está reclamando aqui, ó, que a descrição não foi colocada da função do start function. Então, deixa eu colocar aqui. Teste. Start function. Gente, dúvidas vocês podem perguntar, tá? Podem me interromper, pode perguntar sem problema nenhum. Então, eu coloquei aqui uma descrição, eu coloco em salvar, relaciona. Pronto. Criei duas variáveis locais, só para a gente identificar, e eu estou chamando aqui só para a gente ver o que o sistema vai fazer. Vou compilar. Como é que a gente compila? Você pode ir em Ctrl F9, que ele vai fazer a compilação, e aí você acompanha aqui embaixo, né, no seu console, ele consegue te mostrar. Lembrando que aqui tem que estar como TOTUS LS, para você conseguir visualizar. E aí você vai na aba saída. Então, na aba saída diz que todos os fontes foram compilados com sucesso. Beleza? Tá. Então, eu vou agora... se você quiser, se você não conseguir, tiver dificuldade para usar o Ctrl F9 aí, aqui você consegue compilar por aqui. Então, você tem... Deixa eu ver qual é a opção aqui. Eu faço tanto na mão que eu nem sei, mas no menu aqui, você também tem uma opção para compilar, caso você precise e você não queira usar os botões, tá? Tá lá no fonte, Foguinho. Tá, é aqui em fonte, né? Não, botão direito, isso mesmo. Você vai em cima do botão direito, do fonte, aí você vai clicar em compilar. Você pode compilar o arquivo, aqui você pode compilar o arquivo ou pasta, ou você pode compilar toda a estrutura. Então, botão direito e recompilar. Beleza? Pronto. Aqui eu compilei, fiz a compilação, tudo certo.
Agora, eu vou executar ele só para ver o que ele vai me mostrar. Toda chamada de uma user function, você tem que chamar usando o underline. Ok? Para a gente executar, você vai ter que vir aqui, ó, executar. E aí, iniciar depuração. Se eu estiver iniciando a depuração, ele vai debugar. A gente não vai fazer isso agora, a gente só vai executar. Então, para executar, a gente tem que ir no Ctrl F5 ou clicar aqui, tá? Que ele vai chamar esse carinha aqui, no caso de depuração, mas se for executar direto, é só clicar em Ctrl F5, que ele vai chamar já esse executor direto. Então, eu quero chamar o meu fonte que eu acabei de criar. Toda chamada de fonte de user function, como eu falei, tem que colocar o underline. Você vai colocar o underline LFSA 001. Pronto. Não precisa abrir e fechar parênteses. Vamos dar um enter aqui. Ele me chamou aqui, ele tentou chamar o Proteus da Ocean Pact, que é de um outro cliente que eu estou. Por quê? Porque eu tenho que parametrizar esse carinha aqui, ó. Eu tenho que parametrizar esse console de debug. Se eu não colocar nele, ele não consegue executar, mesmo que eu coloque só para executar. Então, tem que parametrizar o debug, tá? Para a gente conseguir, você pode, tem duas formas. Você pode clicar nos 3 pontinhos aqui, ou melhor, geralmente eu vou direto, mas se vocês quiserem incluir vocês vão clicar aqui, e aí vocês têm adicionar configuração workspace, tá vendo? Então, vocês podem adicionar uma configuração. Mas, tem aqui, ó, depuração do idioma TOTOS. Aqui é de um cliente que eu estava, TOTOS BFFC. Então, ele está identificando alguns TOTOS Language Debug Workspace. Então, vamos lá. Esse daqui é o principal. Aqui eu tenho, pelo menos, só para vocês entenderem, aqui eu tenho todos esses já parametrizados. Então, eu tenho TOTOS, eu tenho New Wave, eu tenho Ocean Pact, e tem uma depuração aqui que eu já fiz. Se eu quiser adicionar uma configuração, vocês vão clicar aqui, adicionar configuração. Porém, você vai precisar parametrizar algum detalhezinho. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? A gente aqui, eu já tenho aqui o web já parametrizado, por exemplo, tanto na Ocean Pact quanto na New Wave, que são os clientes que a gente atende, eu já tenho aqui ele parametrizado. Eu vou copiar esse carinha aqui e vou colocar o meu local. Mas, para a gente adicionar um novo, a gente teria que adicionar a configuração workspace. Ele iria perguntar qual desses que eu quero configurar, adicionar. Aí, lá embaixo, tem TOTOS Language Debug with Argument, deixa eu ver qual é aqui, é o WebAgent. Aqui, ó, depuração do idioma TOTOS via Web App. Se vocês forem adicionar, vocês vão clicar nesse carinha aqui. Aí ele vai adicionar essa estrutura aqui. Então, ele criou lá uma nova estrutura, onde você tem type, request, nome. Esse nome aqui é o nome que vai aparecer aqui. Então, o cursor já para em cima desse nome. O nome eu vou botar, ó, servidor local. Para quê? Para que ele entenda que é o local que eu quero conectar. Beleza? Aí, além disso, ele tem aqui, ó, o type, o programa, o nome do programa ele vai perguntar na hora, se é multisseção e se é enable. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse daqui, que já funciona, vou pegar um que já funciona de um cliente, e vou adaptar, e vou jogar aqui para vocês também, adicionar no de vocês aí, porque aqui já está tudo certinho funcionando, tá?
Mas qual é a diferença daqui? É que aqui ele coloca a URL que ele vai executar. E nessa URL, ele já tem a porta, o IP e a porta para abrir certinho. Sem isso aqui, fica ruim na hora de executar a chamada, entendeu? Então, é importante a gente só parametrizar dessa forma. Então, eu vou só colocar esse carinha aqui. Ainda tenho também o CBW. Então, além do programa, tem o CBW. Pronto, adicionei esses dois. Aí aqui vai ser localhost, no meu caso. Localhost. E a porta é a porta do Web Agent que eu chamo. A minha porta que é 4321. 4321. E vou salvar. Ele está identificando que tem alguma coisinha aqui que não está ok. Deixa eu ver aqui. Ah, todos esses já estão assim. Então podemos ignorar. Quando eu der um salvar aqui, ele vai atualizar aqui. Ele não identificou. Espera aí. Servidor local. Servidor local. É o primeiro aqui, ó. Ele executou, ele passou a ser o primeiro, o servidor local. De fato, é o primeiro aqui. Então, eu criei um aqui como servidor local. Vou jogar isso aqui para vocês, vou jogar lá no grupo, no WhatsApp, para que, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês consigam configurar o de vocês também. Pronto, mandei para vocês. Então, agora, eu parametrizei para quando eu executar, ele chamar o mesmo servidor e porta do Web Agent aqui para funcionar o debug. Beleza? Então, tá tudo certinho, tá? Até aqui tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo. Ótimo. Coloquei aqui agora servidor local. Quando eu clicar em executar, eu vou executar sem depuração. Eu vou chamar o nome da minha função. O underline LFSA 001. Ele chamou... Deixa eu ver se ele está mostrando na tela aqui. Environment P, chamou a função. Deixa eu botar para debugar para ver se ele vai entrar no fonte. Vamos botar para debugar, executar, iniciar a depuração. Acho que está com algum problema que ele está chamando esse debug. Não está dando algum erro. Deixa eu só ver que erro é esse aqui. 4, 3, 2, 1. Tá. Seguinte aqui, ó. Nome CWB. Tá aqui, ok. Deixa eu tirar esse negócio de debug web. Deixa eu deletar o que eu não estou usando mais. Esse cara não estou usando mais. Esse aqui, ok.
Beleza. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu só executar aqui. O servidor caiu. Acho que alguma coisa aconteceu que ele caiu. Deixa eu ver aqui. Agora entrou. Tá, que está conectando. Deixa eu ver agora se ele vai executar. Environment. Aqui é o... Ele tá na hora da chamada aqui. Ele está chamando um debug no meio. Deixa eu mandar executar direto. Executar sem depuração. Deixa eu tirar o HTTPS. Já sei, eu acho que eu botei com HTTPS, ele não funciona com HTTPS. Aqui é só HTTP. Esse era o problema. Vamos ver se vai agora. Era isso, era o S. Agora ele entrou aqui para debugar. Ele está debugando, ele entrou no meu programa. Eu vou executar sem debugar. Então, gente, só para vocês, eu vou até jogar lá corrigido, não tem o S, tá? Pelo menos o meu não tem. Alguns clientes têm o S, mas esse no nosso local não tem. Então, é só HTTP. Esquece esse daqui, vou apagar aqui para todo mundo. Beleza. Então, aqui vai servir tanto para debugar, quanto para a gente executar programas diretamente daqui desse processo de executar. A gente não vai abrir Proteus agora, porque hoje a gente vai brincar com a DBPL, ok? Então, eu vou clicar em executar e vamos clicar em executar sem depuração. Pronto, ele mostrou a mensagem, o título Academia da DVPL, e passei por aqui. Almiro, você me perguntou se era a mesma coisa do MSG Alert. A função tem o mesmo objetivo, mas a imagem muda. Quando é o MSG Info, fica como ID, informação. Quando é um alert, ele coloca um X, como se fosse um erro. Então, para informação, é aconselhado você usar o MSG Info. Por exemplo, deseja realmente excluir o usuário, é uma informação, ou depois que terminar, processo executado com sucesso. São informações. Agora, quando é um erro, quando é um alerta, aí você coloca o alerta. Então, a gente vai colocar aqui agora. MSG Alert. Alert. Que é muito parecido também, tá? A lógica é a mesma. Então, você coloca primeiro aqui
E aí vocês vão entender como é que funciona cada um deles. Para compilar, Ctrl F9, ou seleciono o arquivo e manda compilar. Eu estou no sistema. Para compilar, gente, a gente precisa de acesso exclusivo. Então, ele pode dizer aqui que o repositório está em uso. Por quê? Eu preciso fechar a tela. Aqui, ó, estou no configurador. Preciso sair. Beleza. Aqui eu não dei ok, então ele não está consumindo a licença. Pronto. Para eu ter certeza que foi compilado, aqui tem que estar aparecendo lá no console Success. E aí ele mostra que todos os fontes foram compilados com sucesso. Ele mostra o caminho do fonte e o nome do fonte. O que acontece muito é que pessoas acham que compilou, mas na verdade não compilou. Porque não apareceu sucesso, apareceu outra coisa, menos isso aqui. Então isso aqui garante que foi compilado o programa. Vou executar mais uma vez. Executar sem decoração. Então, a primeira mensagem, ele vai dizer, passei por aqui, com o i, e a segunda com alerta. Ou seja, a imagem muda. Percebeu, Almir? Entendeu? Aqui, Entendi, show de bola. o alerta já mostra uma outra mensagem, que é um sinal de, opa, atenção. Beleza. Vamos voltar, gente, para a declaração de variáveis. Então, eu declarei uma variável do tipo texto. No ADVPL, você não precisa colocar, você pode declarar a variável e ficar assim, você não precisa dizer se ela é inteiro, se ela é float, se ela é integer, enfim, se ela é varchar, boolean, mas a gente sempre coloca um Czinho na frente para identificar. Além disso, a gente sempre faz o quê? Uma variável, se é texto, se você não quer usar nada, você recebe um vazio. Se ela é numérico, você coloca n-teste, recebendo 0. Geralmente a gente faz isso com boa prática, tá? Então, você coloca um 0 na frente, um aspas na frente. Se ela é lógica, L-teste, você recebe um verdadeiro ou falso. A gente geralmente faz assim. Beleza? Se ela é vetor, a gente coloca um A e coloca o vetor, o A-teste, recebendo um vetor. E é um do tipo array. Então, eu declarei aqui, ó, são variáveis diferentes, todas elas. Esse daqui é do tipo caractere, que é tipo texto. Esse aqui é um numérico. No Proteus, a gente não tem, na DVPL, a gente não tem, até tem variável inteira, mas na declaração não. A gente não declara como inter com float, a gente só coloca um local e atribui o número para ela, tá? Mas só para você saber, todas as variáveis no Proteus, elas têm a característica de ser float, né? Ela não é integer, ela não é inteira. Ela, se você quiser colocar decimal, você consegue, tá bom? Transformar uma variável numérica em decimal, você consegue. Aí você tem a lógica e o vetor. Então, assim a gente declara as variáveis. Declaração de variáveis, então, a gente consegue sempre identificar o que é cada uma. Além disso, no vetor, a gente consegue declarar esse vetor de várias formas. A gente consegue colocar um vetor recebendo um array. Está errado.
Você pode botar assim, um array de 10. Você pode declarar um vetor assim, vazio. Enfim, existem várias formas. Você pode já passar preenchendo com as informações. Enfim, tem várias formas de a gente declarar e a gente vai depois aprofundar um pouco mais em vetores e loop de repetição. Então, variável local, ela só é enxergada aqui dentro da user function, ok? Se eu quiser usar essa variável aqui dentro, eu consigo, pessoal, dessa static function? Digamos que esse msginf vai ser chamado aqui dentro. E aqui eu quero chamar... Opa. E aqui eu estou chamando essa função. A LFS001A, que é essa função aqui, eu estou chamando aqui em cima. Só que aqui dentro eu tenho duas variáveis. Eu tenho cTeste e ctítulo. Como é que eu faço para que essas duas variáveis elas consigam ser utilizadas, que essa função consiga enxergar ela, sem que eu precise passar por parâmetro? Alguém pode me orientar? Eu tenho essas duas variáveis, cTeste e ctítulo, e elas estão como local aqui. Cteste e o ctítulo nem está, mas eu vou voltar a criar. Ctítulo. Então, vou voltar lá, vou colocar. Passei aqui. E aqui embaixo vai ser academia do ADVPE. Pergunta do milhão. Como é que eu faço para essas duas variáveis funcionar aqui dentro? Por quê? Quando eu chamo de local, ela só funciona dentro dessa função. Mas aqui eu estou chamando uma função estática que está fora. Essa função aqui está aqui embaixo. No local, ela só funciona dentro dessa user function. Quer ver? Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Então, eu vou compilar, estou chamando Ctrl F9. Pronto, compilei. Está dizendo alguns erros aqui, porque essas variáveis aqui não estão sendo utilizadas. É só um alerta, o que é amarelo é alerta. Ele dá um alerta, mas ele funciona, beleza? Tá. Então, compilei, vou executar. O que está acontecendo? Erro. O que ele está dizendo? Cteste variável não existe. Então, em qual função? LFSA 001A. O A é esse cara aqui. É o A. Ou seja, está dizendo que a cteste não existe. O que eu preciso fazer para ela existir, pessoal? Quem sabe? Tem que botar pública? Botar dentro do parênteses do Dentro parênteses? do parâmetro. Então, eu tenho duas formas. Forma número 1, o Lucas falou uma coisa certa. A resposta do Lucas está certa, e a da Carol e do Almiro também. Porém, Lucas, a sua de transformar ela como pública, não é muito utilizado variável pública constantemente no ADVPL. Por quê? Porque se você declarar ela como pública, ela vai ficar pública em todo o seu fonte. Então, variáveis públicas a gente usa com muito cuidado e muita cautela. O ideal é colocar ela como private. Por quê? Uma variável private, ela consegue ser vista dentro da função que ela está, mas também das funções que estão executando ela. Ou seja,
ela é vista não só aqui dentro, mas se tiver qualquer outro programa sendo chamado, ela também é reconhecida. Então, a primeira resposta é colocar ela como private. Se eu não quiser mudar em outra coisa, se eu não quiser passar como parâmetro. Então, primeira coisa é essa. Vamos fazer um teste. Estou compilando aqui, deixa eu ver se eu estou no sistema. Estou. Pronto, compilei, agora eu vou executar. Pronto, mostrou. Passei aqui, Academia do VPL, e agora vai chamar a função, o outro MS Alert. Então, primeiro executou esse aqui, que está aqui dentro, e depois executou o alert, que está embaixo. Ou seja, então, primeiro é transformar a variável em private. Private funciona para todas as funções que estão dentro da função que eu nomeou e também dentro da função que está sendo executada. Ok? Se eu colocar como pública, vai funcionar? Vai. Pública. Porém, não é muito comum. Por quê? Porque se a gente sai dessa função e vai para um outro lugar, essa variável ela ainda fica ativa. Ela não se encerra quando a função encerra. E aí você pode ter conflitos no sistema. Então, a gente usa ela em casos extremos. Mas eu vou botar ela como pública e vou mostrar para vocês também funcionando. Compilei. Vamos executar. Passei aqui. Pronto. Funcionou. Então, vocês já viram que funciona. Mas, se eu não quiser mudar ela para private, quero deixar ela como local. A resposta da Camila e do Almiro foi o quê? Passar como parâmetro. Então, é uma boa solução. Eu vou passar aqui, ó, cteste e ctítulo como parâmetro. Aí, como eu estou passando como parâmetro, eu tenho que declarar eles aqui. Vou declarar com um outro nome, tá? Vou declarar como ctst e ctit. E eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque não precisa ter o mesmo nome. Não precisa ter o mesmo nome. Porém, quando eu passo como parâmetro, ela vai assumir o nome que está declarado na função. Então, a partir de agora, se eu chamar ela só de cteste, o sistema não funciona, dá erro. Tem que ser ctst e ctit aqui. Beleza? Assim funciona, porque na chamada eu passei ela como parâmetro, estou recebendo esses dois parâmetros aqui, estou passando na chamada da função. Beleza? Vamos compilar. Até aqui tudo bem, pessoal? Entendimento de user function, entendimento de static function, entendimento de variável local, privado e público. Tá, beleza. Quanto sim. Tá bom? Então, vou botar para executar. Isso aqui é muito importante a gente saber, porque isso a gente vai usar o tempo todo. Então, olha lá, funcionou passando por parâmetro. Ótimo. Então, beleza. Agora, digamos que eu faça essa chamada assim, ó. Fiz a chamada da função.
e não passei parâmetro nenhum. Só que eu quero que a função ela tenha uma informação aqui. Se eu não passar nada, eu quero que ela funcione. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um default. Para quando não tiver informação, o sistema receber uma informação padrão. Então, eu vou botar aqui como informação, vou botar default. E vou criar um default para o título e um default para o texto. Pronto. O que vai acontecer aqui, pessoal? Na chamada, eu não estou passando nenhum parâmetro, ele vai entender que está vazio. Se estiver vazio, esse default aqui assume essa informação. Vamos primeiro testar, não passando nada, depois a gente passa para ver se ele não vai mudar o conteúdo. Ok? Então, compilando aqui. Executar. Olha lá, entrou MSG default, não deu erro, mas ele assumiu a mensagem default. E o segundo passei aqui é porque é esse carinha aqui de baixo, que está dentro da função. Pronto, então funcionou o default. Agora, eu vou passar, vou declarar aqui como private. Não, minto. Agora eu vou passar as informações no parâmetro. E aí não pode mais sair o default, o default, eles têm que considerar, eu passei aqui academia, e esses aqui não vão, ele vai ignorar, porque está preenchido. Esse default aqui é muito importante, gente, porque muitas vezes você cria uma função e às vezes as pessoas estão usando uma outra função, a mesma função sua, e se você não cria um default, dá erro e você não tem que fazer, tem que tratar. Aqui não, você já está fazendo... É o que você está fazendo a tratativa. Então, vamos executar para ver. Até aqui alguma dúvida, gente? Entenderam o default, entenderam a questão dos parâmetros, entenderam a declaração das variáveis. Agora funcionou. Passei aqui, ele não usou o default. Por quê? Porque está sendo passado as variáveis no parâmetro. Beleza? Pronto. Dúvidas até o momento? Por enquanto tá de boa. Tá bom. Então, agora a gente vai, para fechar aqui essa parte de declaração de variáveis, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai declarar os outros tipos de variáveis. Então, eu tenho numérico, eu tenho um boolean, e eu tenho um array, um vetor. Beleza? O que a gente vai fazer aqui nessas variáveis? Aqui a gente vai concatenar elas. Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu já quero até usar a condição com vocês. Se a condição do if
é if, else e end-if, que são condicionais. Essa aqui é o padrão Proteus, tá? Se if, o L-test é um lógico. O L-test, ele pode ser passado assim, ó, se L-test, que como ele é um lógico, e as condições, quando você valida, ele retorna um verdadeiro ou falso, você pode passar assim direto. Tem gente que faz assim, ó, se LF igual a F, ponto F ponto. A gente faz assim, não precisa. Só precisa passar se for verdadeiro, ele entra aqui. Se não for, ele vai entrar aqui. No Proteus, variáveis booleanas, você não passa como true ou false, você passa sempre como ponto e ponto. Ele vai identificar que é um boolean. Tá. Então, se L-test, ele entra aqui. Se não, ele vai entrar aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar essa função. Eu vou chamar essa daqui. Gente, eu quero imprimir, mostrar, exibir uma variável numérica. Aqui vai ser 100. Como é que eu faço? Eu preciso transformar essa variável numérica em caractere para exibir ela. Então, existem algumas funções de comandos que a gente consegue converter, tá bom? Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, a gente vai concatenar algumas informações. Para concatenar, eu vou pegar o ctest, que é a variável que eu criei. O ctest vai receber o ctest, de novo, mais o ntest. Isso aqui vai dar erro, gente? Ctest mais ntest? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que não? Por que vai dar erro, Almira? Porque aqui é uma variável local, texto, e eu estou concatenando com uma variável numérica. Verdade. Para não dar erro, eu tenho que transformar um numérico em caractere. Para isso, existem algumas funçõezinhas. Eu vou passar para vocês todas essas funções. Isso está numa apostila aqui de ADVPL. Para eu converter de numérico para caractere, eu posso usar a função... a str já funciona, mas eu gosto de usar a função cval to char, que é de valor para caractere. Cval to char. Qual é a diferença? Essa função aqui é boa, por quê? Porque ela já converte, já tira os espaços. Então, eu vou colocar um espaço aqui e vou colocar um mais. Pronto. O ctest agora, ele está com o passei aqui, que é o ctest, mais o ntest. Ele vai ficar com passei aqui 100. E no final, eu vou ainda adicionar 100 o quê? 100 vezes. Vou adicionar um texto. Ou seja, gente, eu estou concatenando as informações. Transformei de caractere, de um valor para caractere e concatenei com o texto. Vou salvar e vou compilar. Essa daqui está dizendo que nunca foi usada. Parece que está dando essa mensagem, mas não impede do meu programa funcionar. Pronto, passei aqui 100 vezes. Academia da DVPL. Vocês perceberam que ele
entrou com alert, ele não entrou aqui, por quê? Porque o ctest está falso. Agora, eu vou passar uma atividade para vocês brincarem. Outra coisa, a gente pode fazer, como é que é o símbolo de multiplicação no Proteus? É o asterisco vezes. Então, se eu botar ntest 100 vezes 100, ele vai ficar com 10.000. Eu posso multiplicar, eu posso somar, eu posso dividir. Operadores lógicos mais conhecidos, tá? Então, dá para a gente fazer alguns testes. Eu quero que vocês façam agora um programinha. Foi a missão agora de 10 a 15 minutos. Então, vamos lá. A missão de hoje. Criar uma função em ADVPL. Criar uma user function. Vou botar assim. Função de usuário. Que contenha as seguintes funcionalidades. Beleza, que contém a seguinte funcionalidade. A primeira funcionalidade vai ser a seguinte característica, na verdade. Então, variáveis local, pública, private e beleza. 2. Chamada de uma outra user function e uma start function. O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu quero que vocês criem, dentro dessa função principal aqui, eu quero que vocês chamem uma start function e uma user function. Então, vocês vão criar, além dessa daqui principal, vocês vão criar mais duas. Vocês vão criar uma start function e uma user function. E chame ela aqui dentro. Então, é chamada de uma outra user function e uma start function. 3. Exibir uma mensagem identificando a função que está no programa está no momento. Então, vocês vão ter que exibir uma mensagem identificando a função que o programa está no momento. O que é isso? Se ele entrou na start function, você vai dizer assim, ó, passei pela start function ou passei pela user function. Vocês vão ter que dizer isso. Se vocês quiserem colocar o nome da função, podem colocar também. Por exemplo, no meu caso, é LFSA 001. Então, vocês vão botar assim, ó, passei aqui na user function e aqui vocês vão botar o nome dela. Isso, eu estou nessa daqui, mas quando ele entrar nessa daqui,
a mensagem que tem que exibir é a mensagem da função que ele tiver. Se ele tiver na stack, ele vai ter que botar da stack. Se ele tiver na user, ele vai ter que botar da user. Ok? Até aqui, gente? Estão entendendo o exercício? Sim. Ok. Então, beleza. Exibir uma mensagem identificando a função que o programa está no momento. 4. A mensagem no final, exibir uma mensagem realizando o cálculo do resultado. No final, exibir uma mensagem realizando o resultado do cálculo de dez vezes 100. O cálculo deverá ser realizado, feito em numérico. Pronto. Aqui é o seguinte, no final, eu quero que vocês coloquem uma mensagem realizando o resultado do cálculo de 10 vezes 100, sendo que vocês vão fazer o cálculo de 10 vezes 100, só o resultado é que vai ter, só o cálculo deverá ser feito em numérico, porém o resultado exibido na mensagem deverá ser convertido e exibido na mensagem. Beleza. Então, vocês podem usar MSG Alert, MSG Info. Se vocês colocarem aqui, ó, vou começar a colocar MSG, vai ter, ó, MSG Info, MSG No Yes, enfim. E aí, como último desafio, e esse daqui não é obrigatório, mas é um desafio para vocês, é o seguinte, último, usar o MSG No Yes para confirmar, perguntando se deseja finalizar o programa. Pronto. Esse daqui é o desafio, só para vocês entenderem como funciona, e vão pesquisar como é que funciona esse MSG no IES aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, se usar o MSG no IES perguntando se deseja finalizar o programa, caso afirmativo, finaliza. Caso negativo, chama a função principal novamente. Ou seja, se for negativo, vocês vão chamar essa função aqui de novo dentro do próprio fonte. Ele vai voltar para o loop de novo, chamando a mesma função.